Pessoal, beleza? Eu sou o Rashid e eu tô gravando esse vídeo para poder estar sanando algumas dúvidas que mandaram na nossa página qual eu também sou administrador dela, que é a Medicina Intelectual. É uma página que esse mês aí teve 500 mil de acessos, é uma página recente, tem 30, vai para 40 dias no máximo de página e 5 mil curtidas mais ou menos, então é uma página sobre a medicina, chama Medicina Intelectual, que está repercutindo bastante. Eu sou universitário de medicina, eu estudo em Pedro Juan, certo? Paraguai, e a gente recebeu algumas dúvidas na página a respeito das universidades aqui no Paraguai. Então eu queria estar me apresentando e depois batendo esse papo com vocês. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu moro aqui em Pedro Juan já fazem 18 anos. Eu sou nascido em Santos, mas eu tô aqui em Pedro Juan há 18 anos, então eu tenho um pouco de conhecimento aí sobre a área e etc, a região, beleza. A primeira dúvida que bastante gente pergunta é qual faculdade que como que eu escolho a faculdade? Como que eu vou escolher a faculdade? Eu não vou puxar sardinha nem para uma faculdade, nem para outra faculdade, falar sobre a qualidade de uma faculdade ou a qualidade de outra faculdade, etc. Eu considero a minha faculdade uma boa faculdade, certo? Mas não sou patrocinado dela para fazer propaganda, não quero fazer propaganda para nenhuma faculdade. O que eu quero que vocês entendam, vocês de fora que vão vir para cá, e levem em consideração. A primeira coisa que você tem que analisar é a estrutura física da faculdade. Você vai perceber se a faculdade tem uma estrutura bacana, se ela tem boneco para você, por exemplo, treinar os primeiros socorros, e se ela tem uma biblioteca legal, se ela tem uma estrutura física que você acha legal, porque aqui tem muita universidade, certo? Esse ano abriu, fechou a universidade, é muito aluno, então tem várias universidades para você visitar. Outra coisa que você tem que estar analisando é a estrutura, como que eu vou te falar assim, organizacional da faculdade, certo? Como que a gente faz isso? Se você vai analisar quantas turmas ela já formou. O curso de medicina aqui tem 6 anos. Então você vai analisar se a faculdade, quantas turmas ela já formou e o resultado também dessas turmas que já foram formadas. Porque acontece assim de alunos terem problemas depois de já formados de não conseguirem a documentação e, portanto, não se tornam médicos, entende? E acontece bastante isso. Então o que você aí de fora vai analisar antes de vir fazer a faculdade aqui em Pedro Juan? A estrutura física da faculdade e a estrutura organizacional da faculdade, certo? Se ela vai ter a documentação para você, quando você formar, você pegar na mão, o teu diploma vai sair na data combinada e etc. A outra pergunta que todo mundo faz, que a gente recebeu na página, é sobre o custo de vida aqui na nossa região. A nossa região é o seguinte, do lado do Brasil é Ponta Porã, do lado do Paraguai Pedro Juan. Eu não posso falar sobre Cidade do Leste, Assunção, para vocês terem ideia, eu nem conheço Cidade do Leste, eu posso falar sobre o lugar que eu vivo, que é Pedro Juan Cavalheiro. Aqui é uma fronteira seca, você atravessou a rua, você está em Pedro Juan, você atravessou a rua, você está em Ponta Porã. Nós que trabalhamos ou estudamos no Paraguai, a gente é regido, assim, nosso orçamento, nosso custo é regido por uma coisa que se chama câmbio. A moeda regente aqui é o Guarani e o dólar, certo? Por exemplo, hoje com R$ 1, que é provavelmente, se você é brasileiro, se você que vai pagar a tua faculdade, ou seu pai que vai pagar a tua faculdade, não sei quem vai pagar a tua faculdade, provavelmente ele receba em real. Então o que interessa pra gente é isso, para você poder entender sobre o que se trata. Hoje, R$ 1 compram 1.650 guaranis. Há um mês e meio atrás, R$ 1 comprava 1.450 guaranis. Então o real estava desvalorizado perante o Guarani. R$ 1 comprava menos Guarani, hoje R$ 1 compra mais Guarani. E o câmbio é meio que baseado nisso. Então, existem faculdades aqui de 700 até R$ 1.500. Você vai escolher qual que você vai. Lógico que para um estudo desse você não pode estudar por questão de valores, né? Você já tira aí tua diferença entre uma faculdade do Brasil e uma faculdade do Paraguai. Se você está vindo para cá, provavelmente é porque você não tem condição de pagar uma faculdade particular no Brasil ou porque você não passou numa faculdade, numa universidade federal, sejamos sinceros. Então essa diferença já é muito, muito grande de valores. Então você não vai escolher a sua universidade aqui por causa do preço dela. Você vai escolher por causa daquelas razões que a gente falou já anteriormente, sobre as estruturas da faculdade, tá? Então,
O que pesa um pouquinho aqui em Pedro Juan e Ponta Porã, hoje as duas cidades elas são, vamos dizer assim, estão na mesma faixa de custo de vida, mais ou menos. O que pesa mais ou menos aqui hoje, o que está pesando, é o valor dos aluguéis. Para você alugar uma casa, para você alugar um apartamento, mais ou menos um kitnet pequeno, sai em torno de 700, 800 reais, certo? Agora, eu, por exemplo, tem meses que eu faço compra no Paraguai, tem vezes que eu faço compra no Brasil. Aí eu tenho abastecer, eu abasteço no Paraguai, sai mais barato, sai mais em conta que no Brasil, etc. É um custo de vida muito bom aqui, é um custo de vida razoavelmente barato comparado com as outras cidades do Brasil. O aluguel é um pouco caro, certo? Mas o resto das coisas relativamente é um pouco barato. É um lugar muito bom de se viver, certo? Então, por hoje é isso. Espero ter ajudado vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar, assim, antes de encerrar esse vídeo, é que todo mundo me pergunta sobre a qualidade das faculdades. Eu vou generalizar, vou tentar sanar uma dúvida coletiva. Eu tive a oportunidade de estudar com algumas pessoas que já são graduadas, enfermeiro, técnico, etc. Eu estudei com uma enfermeira no primeiro ano, que ela era além de ser enfermeira, ela é especialista em obstetrícia e ela era especialista também em transplante de órgãos. Então, assim, uma puta profissional, né? E eu nunca vi ela falando assim, nossa, tá fácil a faculdade. Faculdade de medicina é faculdade de medicina em qualquer lugar do mundo, certo? Então você vai ter a sua dificuldade. É uma faculdade muito puxada, pelo menos aqui eu faço, é uma faculdade muito puxada. É uma faculdade que você tem que estudar muito para poder ir bem, razoavelmente bem, certo? Por exemplo, no primeiro ano eu cheguei a ter 6 professores de anatomia, fisiologia 4, 5 professores e assim por diante. E aqui por ser Paraguai, tem semiologia, tem clínica, tem tudo, tem tudo. É uma faculdade de medicina muito integrada e a dificuldade dela é forte também, tá? E vai depender também muito da tua força de vontade, né? A gente sabe que quem mais trabalha no meio disso tudo, independente de onde você estuda, é o próprio aluno. Se você tem a vontade, se você está aqui para se formar, para ser um bom médico, que a gente sabe que muita gente vai se formar, a gente sabe, tanto aqui no Brasil quanto na França, e todo mundo vai se formar. Agora, se você vai ser um bom médico, se você vai ser um bom profissional, se você vai ter um destaque naquilo, depende de você, certo? Mas se fosse meu filho que tivesse indo estudar numa faculdade paraguaia, depois de eu ter estudado, eu apoiaria 100%, porque hoje eu conheço a estrutura que tem, conheço os profissionais, tem médicos capacitadíssimos, tem muita gente assim que é muito competente, tem muito profissional bom, ao contrário do que muita gente fala por ser um país subdesenvolvido, não ter tanta estrutura, assim como o Brasil também. Você vê às vezes lugares nos hospitais do Paraguai melhor que no Brasil, né? Mas tem muito profissional bom aqui que é formado aqui. Então depende de você a qualidade do teu estudo, certo? Mas eu apoio 100% a nossa página é Medicina Intelectual, os vídeos vão estar sendo postados lá e vamos estar aí pelo menos uma vez por semana tentando falar de algum tema referente aí às universidades ou alguma dúvida que alguém mande, beleza, pessoal? Vai estar aqui debaixo do vídeo o endereço lá da nossa página, espero que você curta e se precisar pode mandar aí uma mensagem para nós. Um abração.